Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou daqui do Ministério Esperança de Israel. E nessa quinta-feira, como a gente tem feito aí desde o começo do ano, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui no Quinta com a Palavra. Nós continuaremos a nossa reflexão, nossa leitura, nossa reflexão, as nossas considerações sobre o livro de Provérbios. Hoje, continuando lá no capítulo 6, mas trazendo a segunda parte de advertência, trazendo a segunda advertência que o Senhor nos dá através desse capítulo, que é sobre a preguiça, para que não sejamos preguiçosos. Esse trecho está ali no capítulo 6, nos versos de 6 a 11, e diz exatamente assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e se sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda e nem dominador, prepara no verão seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Sempre que a gente faz qualquer tipo de reflexão, sobre a preguiça, ou ainda sobre produtividade, ou sobre trabalho, sobre empenho, ou sobre disciplina, a gente pode sempre utilizar esse símbolo da formiga, né? A gente pode sempre lembrar da formiga e não é diferente esse exemplo bíblico nesse texto utilizando a formiga, porque a formiga no passado e ainda hoje e provavelmente por todos os nossos dias, ela é esse símbolo, ela é esse exemplo de perfeição, de disciplina, de organização, de produtividade. Se você ainda não teve a oportunidade de observar formigas ou visitar algum lugar que tenha animais que tenham os formigueiros, vá, observe as formigas, porque observe essa criatura perfeita de Deus, porque ela é pequenina, mas uma a uma, no coletivo, com essa disciplina, com essa organização, com essa produtividade, ela se torna essencial de diversas formas. A formiga, ela traz ali com ela sempre esse exemplo de ser incansável. Por quê? Porque ela executa todo o percurso que ela tem, todos os afazeres que ela tem, sem falhar, sem desistir, sem de alguma forma relutar e nem de ceder à preguiça. A formiga, para continuar usando esse exemplo, ela faz aquilo que ela precisa ser feito. E ela faz sem nenhum tipo de monitoramento ou de ordem, ela faz aquilo que é necessário e que está no papel dela. Então, a palavra de Deus, ela tem isso para nos ensinar e muito mais coisas, Que os que creem no Senhor, os que creem no Senhor Jesus, sejam dessa mesma forma, zelosos, não para fazer o bem feito, ou o bom, ou o excelente, ou o adequado na frente apenas daqueles que, percebendo que está sendo bem feito, possam elogiar, ou possam reconhecer, ou ainda bonificar. Ainda que muitas vezes socorra, mas fazer o bem, o certo, o excelente é além, apesar do reconhecimento, apesar dos elogios, apesar do monitoramento, apesar de existir alguém ali cuidando e zelando pela sua produtividade, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Então, nós que cremos no Senhor, nós somos convidados através dessa passagem, a fazer tudo aquilo que nós devemos, tudo aquilo que nós propomos, tudo aquilo que nós temos de plano de forma disciplinada, de uma forma praticamente incansável, sempre insistimos, porque nós trabalhamos, nós produzimos, nós estudamos, todas essas atividades, elas são também uma oferta ao Senhor. Para nós que cremos, tudo aquilo que nós executamos, tudo aquilo que nós perseveramos, insistimos e nos esforçamos a realizar, também é oferta ao Senhor. E tudo que é feito para o Senhor, tudo que é oferta ao Senhor, ele tem que ser feito com zelo, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com disciplina, tem que ser feito com boa vontade, tem que ser feito com interesse. Então, mais um alerta para nós dessa passagem, se a gente puder assim refletir, é para que a gente não desperdicemos o nosso tempo,
né? Adiando começar as coisas que nós devemos começar a fazer, ou a realizar, ou a planejar. Não desperdicemos tempo enrolando para encerrar as coisas, os compromissos, as tarefas, concluir projetos, né? Não desperdiçando tempo fazendo as coisas de qualquer maneira, fazer assim de qualquer forma, porque depois a gente gasta mais tempo ainda para corrigir tudo aquilo que não foi feito bem feito e feito de uma forma correta e adequada da primeira vez. Então, a preguiça, a gente pode também refletir que ele é mais um pecado que ofende a Deus. Não que exista pecado que não ofenda, mas ele é um pecado que ofende a Deus intimamente porque demonstra desinteresse, demonstra falta de amor, demonstra falta de carinho. Muitas pessoas podem dizer assim, mas a preguiça, de fato, ela não te prejudica em nada a não ser ali atrasar um pouquinho os seus planos, ou a sua evolução, ou o seu crescimento na sua vida. Mas a verdade é que a preguiça, ela produz sim alguma coisa na nossa vida. Ela produz aquela corrupção, ela nos corrompe, ela produz uma destruição da construção da nossa vida. Como assim? Ela destrói a construção dos planos de Deus na nossa vida, porque nós estamos ali indolentes, parados, descansando ou esperando algo que nós deveríamos estar em ação e não parados, estáticos. Ela corrompe, ela destrói a construção, por exemplo, do nosso patrimônio, da nossa vida, né, acadêmica. Ela corrompe e ela destrói, né, ela mina a construção do nosso ministério. Então, de uma forma mais clara, ela é uma ferramenta extremamente útil ao inimigo, porque o que não é de Deus, o que não vem de Deus, o que não serve de oferta para Deus, vem do maligno. E é para o maligno uma arma e uma ferramenta. Então, a preguiça, ela faz isso, ela traz com ela essa indolência, e essa indolência se torna uma doença, e essa doença, né, com desânimo, com muitos outros sentimentos e sensações e percepções, acaba ali passando do corpo para a alma, e essa doença, que é uma doença da matéria, aleja muitas vezes o espírito, porque entra numa zona de morno, entra muitas vezes até numa zona de insatisfação por causa da preguiça, do não querer fazer, não se dispor a fazer, não se dispor a realizar, não se dispor a não se interessar a seguir em frente, a se empenhar. Porque veja, a vida, né, como um todo, mas principalmente a vida com o Senhor, ela não é uma vida mágica, onde tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe, tá tudo certo, a gente segue em frente. Ou acontece alguma coisa e a gente vai em oração, chora aos pés do Senhor e Ele tira e põe como se fosse um band-aid, e aí você sente as pancadas da vida mais mornas e aí você segue em frente e tudo mais. Não, ela é uma vida de empenho, ela é uma vida de sobriedade, ela é uma vida de persistência, ela é uma vida de esforço muitas vezes. E, de uma forma geral, como a vida é, porque a vida tem essas dificuldades, mas com o Senhor, como é que o Senhor, né, para aquele que crê, ele pode tocar aquele que crê nele? Ou como é que ele pode ensinar, ou como ele pode revelar algo que nós precisemos para seguir ou para superar até alguma batalha nossa? Se estivermos, né, assim, dispostos à preguiça. O que eu quero dizer? Porque aquele que preguiçosamente se esgueira pelos cantos, ele não produz nada, ele não vai a lugar algum e ele não busca. Então, como o Senhor pode impulsionar aquele que está estático? O Senhor, ele não vai entrar na sua vida e simplesmente mudar tudo de lugar e fazer por você tudo aquilo que você tem condições de realizar. E é aí que entra a preguiça, porque a preguiça, ela imobiliza, ela deixa as pessoas e as vidas e os planos e os projetos assim parados e, na verdade, em diminuição, em declínio, ao invés de crescimento e de movimento. Então, o combate à preguiça muitas vezes vai diretamente de encontro a gente negar nós mesmos. Porque é exatamente sobre isso, a gente romper as barreiras onde a gente sente preguiça.
Ninguém quer orar o tempo todo, ninguém quer jejuar o tempo todo, ninguém quer estudar a palavra da verdade o tempo todo, nem ficar insistindo em estudar e jejuar e orar, ou então de insistir de vigiar e ficar atento às coisas e a refletir na palavra e buscar o Senhor em todo o tempo, mas rompendo a preguiça, rompendo a barreira que a preguiça se cria em nós, né? Negando nós mesmos, nós rompemos tudo aquilo que que nos mobiliza, que traz essa dificuldade, e aí a gente pode praticar esses exercícios da fé, mas precisa de um esforço, precisa de uma intenção, precisa de um interesse e precisa de uma escolha. Então, a palavra do Senhor, ela não incentiva de forma alguma a impunidade, nós sabemos disso. Então, a palavra de Deus que não incentiva a impunidade já declara nela mesma que o salário do preguiçoso é a pobreza e a ruína. Porque daquele que está parado e indolente, ele nada está produzindo ou se empenhando, então ele não pode ter benefícios, né? Não estando ali produtivo. Lá em Provérbios, capítulo 13, ainda, né? No livro de Provérbios, mas mais adiante no capítulo 13, versos 4, diz que a alma do preguiçoso, ela deseja, mas coisa nenhuma ela vai alcançar. Mas a alma dos diligentes se farta. Porque não é sobre pensar positivo que você vai atrair positivo, é sobre pensar positivo e agir positivo, é sobre pensar nos seus planos e nos seus desejos e trabalhar e colocar em ação. O Senhor se agrada bastante dos nossos esforços de realizar as coisas, e aí o Senhor consegue alcançar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Segundo Tessalonicenses é bem direto. Se não quiser trabalhar, não comam também o recebimento, o salário daquele que trabalha. Segundo Tessalonicenses ainda no capítulo 3, mas lá ali nos versos 11 e 12 diz: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando e antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E ainda no livro de Provérbios, mas ali no capítulo 10, nos versos 4 e 5, diz assim: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Mas também nós devemos ter atenção aos exageros. Não é porque a palavra do Senhor exorta sobre o risco grave da preguiça e as consequências que a preguiça traz para a gente, tanto material quanto espiritualmente, que a gente tem que exagerar. Lembrando que o nosso reino não é deste mundo, nosso foco não é engordar as nossas contas bancárias e prosperar cada vez mais e sermos multimilionários, porque o nosso foco não é aqui. Nosso foco é o Senhor Jesus, é a nossa vida com o Senhor Jesus e a eternidade com Ele, e a salvação. Então, não exageremos. A gente não tem que trabalhar demais e produzir demais e viver para o trabalho e nem descansar demais e a julgar que tudo aquilo que já temos é simplesmente aquilo e tá bom e tá ótimo, que não podemos de forma alguma crescer ou melhorar algumas condições ou ainda executar planos mais audaciosos. O Senhor nos chama ele justamente para que nós sejamos temperados e para que a gente entenda essa temperança, para que a gente busque esse equilíbrio, qualidade, com zelo, com responsabilidade e com empenho em todo o tempo. Porque nós trabalhamos, né, como se a gente trabalhasse para os céus, que é o que realmente a gente crê e o que realmente nós estamos fazendo em todas as nossas coisas. E aí, talvez aqui caiba um insight poderoso, né? Porque muito se fala dentro da preguiça de tempo. Está sempre indiretamente ou diretamente ligado a tempo. E o tempo, assim como o dinheiro, ele é um recurso diferente do dinheiro que pode ser ali mensurado, guardado, né? Enfim, medido e controlado de uma outra forma. Assim, o que eles têm em comum é, se eu aplicar o dinheiro e o tempo de uma forma errada, a gente não consegue reaver.
Você continua daquele momento em diante. Talvez o dinheiro, dependendo da situação, você ainda consiga recuperar, mas o tempo não. Porque o tempo ele segue uma linha contínua, que sempre será, nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu e você, para frente. O passado ele é uma projeção do que já aconteceu. Então é sempre do presente para frente, do presente para o futuro. Não tem como a gente voltar ali atrás e desfazer alguma coisa que a preguiça nos custou. E aí corrigir ali e continuar desse momento em diante. Não, a gente não tem como retornar. A gente corrige as nossas consequências de preguiça ou as nossas dificuldades, sempre mudando as nossas atitudes desse momento para frente. E essa é a nossa riqueza no Senhor, né? Realizando tudo aquilo que Ele nos concede para realizar nas nossas mãos, sem procrastinar, sem ceder à preguiça, que nada nos deixa produzir, mas ao contrário, ela dilapida, né, as coisas, os planos, os projetos que a gente tem, mas essa é a riqueza, aproveitar cada momento, cada tarefa, cada projeto, cada ideia, cada oportunidade, cada suspiro, com empenho, com empenho. E sendo assim, a diferença nessa terra. Não ache, pelo amor de Deus, que esse vídeo tá com papo de coach, não é isso, não é sobre isso, mas é que o Senhor nos avisa que se nós nos entregarmos à preguiça, não vai existir provisão do céu milagrosa para resolver ali a situação. Até pode, pela misericórdia do Senhor, ser concedida, mas o coração que agrada a Deus é o coração que persiste, é o coração que se empenha em disciplina. O coração que agrada a Deus é o coração que está ali com vigor, sabe, sem ceder à preguiça, confiante nos céus, sem desistir. É esse que o Senhor consegue alcançar enquanto Ele está se movimentando e ensinando enquanto Ele está se movimentando a prosperar em fé, em recursos, em conhecimento, em sabedoria, enfim. A preguiça, ela mostra pra gente essa zona de uma mediocridade descontente, porque sempre desejosa, mas sempre sem executar aquilo que é preciso alcançar. E o Senhor, Ele não criou nenhuma criatura para ser serva da preguiça e nem ser refém da mediocridade. Então, e sim, o Senhor criou seres que são complexos, né? Dotados assim de excelentes atributos e de capacidades para se superar, né? Que se superam sempre que empenhados em se superar, sempre que confiantes nele para superar e que sempre prosperam nele em seus aprendizados, em seu crescimento. Eu espero de verdade que essa palavra hoje, nesse dia para você, tenha sido de crescimento, tenha sido de esclarecimento sobre o preço da preguiça, o porquê, né, dessa segunda advertência nesse texto, que é exatamente para que a gente esteja sempre em constante e firme busca do porquê que nós fomos chamados pelo Senhor, do porquê nós somos eleitos e escolhidos pelo Senhor, como que nós podemos servir da melhor forma todos os dias, como se fosse o primeiro, e do perigo de entrarmos numa zona de preguiça e tudo aquilo que ela pode nos custar, né, por um simples descanso a mais ali, um tempo estendido na presença dela, tudo aquilo que ela pode dilapidar, que foi concedido, né, e muitas vezes construído em Deus. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as reflexões de Provérbio. Na verdade, a gente termina com a terceira advertência, né, do capítulo 6. E eu agradeço de verdade a tua companhia até aqui e te espero na próxima quinta-feira, se o Senhor assim me permitir. Deus abençoe. Boa noite.